tu, vamos dizer assim, colocar o pé no chão, tá? Porque me parece que tu tá se esforçando bastante aí, mas como às vezes a gente não tem uma determinada base ou confiança de que tem a base, não vai. Então eu vou te mostrar Uhum. aqui a apostila do começo ao fim, beleza? Então tu vai saber, ó, tudo que eu tenho que saber, eu tô vendo. Então tá, ó. Aqui tá as coisas que eu já falei, e daí aqui ele vai falar sobre como se resolve um problema estatístico. Muito Uhum. bem. Que é coleta de dados, né? Construir tabelas, inferir coisas, basicamente isso. Muito bem. E daí ele vai falar algumas coisas um tanto inúteis aqui, mas agora começa a ser bem útil aqui, população e amostra, né? Porque vão ter contas, tu já deve ter visto isso, que a equação quando se trata de população é diferente de quando se trata de amostra. Né? O desvio padrão é um deles. O desvio padrão ele Uhum. fica diferente quando é a população ou é a amostra. E o que é a diferença de população e amostra, né? Bem, população é todo mundo, tudo aquilo que está associado com aquilo que você está medindo. Só que às vezes é muito ruim, né? E não é, vamos dizer assim, custo-benefício não vale a pena. Você pegar todos os dados da população, se com uma amostra você consegue um intervalo de confiança muito razoável, né? Sim. Por exemplo, na pesquisa eleitoral, para mim nem precisava ter eleição, porque pô, a pesquisa eleitoral costuma acertar. Então, assim, quando eles querem, né? Quando eles não querem, quando eles querem enviesar para um determinado candidato, eles mexem com a estatística para isso. Só que, assim, de modo geral, uma pesquisa, ela pode te dar com um grau de confiança de, sei lá, 98%, com um custo Uhum. mísero, milésimos do que custa uma eleição de verdade, sabe? Uhum. Então, a estatística tem esse poder. E isso se dá com a amostra. Né? Quando tu está avaliando só um grupo de pessoas, você não está vendo a população toda. Né? E uma amostra te traz dados da população toda. Isso que é o relevante aqui, beleza? Uhum. Então, por exemplo, vamos aqui avaliar essas situações, essas interpretações. Eu vou ler o exercício 1.1, vou responder e depois tu vai responder os próximos. Dentre os 3.000 alunos de uma escola, selecionaram-se 30. Tinha 3.000 na escola, selecionou 30. E inquiriu-se sobre o programa de televisão preferido, sendo respondidos com programas preferidos telejornal, novelas e cinemas com 10, 12 e 8. 10, 12 e 8. Aí tá os 30 que ele Uhum. falou, né? Sim. Então, a pergunta é, quem é a população e quem é a amostra aqui? Uhum. E aí? Você teria uma ideia de quem é a população? Tem 3.000 ali, né? Os 3.000. E a amostra os 30 que foram selecionados. Exato. Então, dos 30, tirou-se uma informação relevante sobre os 3.000. Né, com um grupinho Uhum. já é suficiente. E eventualmente tu vai aprender também qual deve ser o tamanho da amostra para uma determinada precisão que tu queira. Uhum. Quanto maior a amostra, né, melhor a precisão. Para saber a aceitação de uma nova ração canina para filhotes de médio porte, uma empresa selecionou 200 filhotes com até 6 meses, diversas raças de médio porte, e contabilizou a engorda deles. Indique a população e a amostra. E aí, tem ideia? Enunciado, não tem pressa. População, não sei. A amostra são os 200 que ela selecionou. Eu ia te pedir, Natália, que tu tentasse colocar o microfone mais perto ou algo assim, que tá bem Vou abafado. pegar o meu fone, tá? Boa, boa, Aqui boa. do meu lado. Já tá... Beleza, aos poucos vai melhorando. Vamos lá, então. Vamos lá. Vai lá, vai lá. Quero saber. O que tu acha que é a população e que é a amostra desse probleminha? Diga. Eu disse que eu não sei qual é a Não, população. Ele não só tem falou, ideia? Mas a amostra tu tem ideia. Qual que é o ele falou valor da que ele amostra? selecionou 200 filhotes. Isso. Então, seria a Então, amostra. a amostra é 200, perfeito. Ó, melhorou bastante o áudio. Melhorou? Aham, agora sim. Muito bem. De fato, você não sabe a amostra, eu não sei, ninguém sabe, porque a gente não sabe qual é a quantidade de cachorros do mundo todo, né? Sim. Mas a resposta seria essa. Então, a população é todos os cachorros. Da mesma Uhum. forma que a população de uma eleição, né,
é a população do Brasil todo, que eu não sei exatamente quem é, a gente só, quanto é, a gente só sabe quando acaba a votação lá e aparece a quantidade de votantes. Uhum. Muito bem, então esse tipo de resposta tem que dar, tem que ficar esperta. Uhum. Para realizar um estudo sobre o tempo gasto em segundos por 100 atletas na corrida dos 100 metros com obstáculo, registrou-se um tempo gasto por 16 desses atletas. Muito bem. E aí, qual é a amostra e a população? A população são os 100 atletas da corrida e a amostra os 16 que foi registrado o tempo. Exato, de fato existem muito mais de 100 atletas, mas nessa corrida Sim. específica, todos eles, né, a população é 100. Muito bem, então é isso, pegou a ideia. Aqui vai ter uns outros problemas. Aqui ele vai falar de probabilística, não probabilística. De modo geral, a gente vai trabalhar com a probabilística, é óbvio. E ele vai dar uns tipos de amostra, isso aqui é importante também. Às vezes caem essas questões teóricas, já vi cair bastante prova de português isso aí. Uhum. Bem, ele vai definir algumas aqui, aleatórias simples. Então, cada elemento da população tem a mesma chance de ser selecionado. Por exemplo, quando você joga um dado, né? Quando você Uhum. joga um dado, supostamente você tem a mesma chance para cada lado do dado. É uma Sim. aleatória simples ali. Estratificada. Então, estratos, né? Tá tirando pedaços ali. População é dividida em estratos homogêneos, sendo selecionada uma amostra aleatória simples de cada extrato. Ó, vamos ver um exemplinho aqui. Por exemplo, selecionar alunos de quinta ou oitava série de uma determinada escola. Neste caso, cada série corresponde a um extrato. E cada extrato, uma amostra aleatória simples dos alunos é extraída. Então, meio que você já dividiu antes de fazer a sua escolha, ok? Uhum. Claro que isso pode afetar ou não na hora do evento, né? De calcular a probabilidade do evento ou qualquer coisa do gênero. Média. Uhum. E aqui, sistemática, é parecida com a extrato, só que você tem uma regra pré-definida. Então, a regra aqui é mais ou menos o seguinte, ó, a gente vai selecionar 10 carros de uma lista. Só que esses carros estão, nessa lista, organizados do seu preço maior para o menor. Então, essa é uma amostra sistemática, porque já foi organizado antes, ok? Uhum. Então, se tu for tirar um dado, já vai estar associado com essa ordem de preço. Muito bem, é diferente da amostra, porque aqui, beleza, tu fez em vários grupos e desses grupos tu tirou aleatoriamente. Aqui não, aqui tu fez uma espécie de um grupo só que tu colocou uma regra nesse grupo, que é o Uhum. preço, ok? Muito bem. Muito bem, vamos lá, vamos dar uma lida aqui, vamos entender então essa base da estatística aqui. O Conselho Universitário de uma universidade deseja conhecer a opinião dos alunos e professores sobre a resolução a ser votada que estabelece horários fixos para atendimento de alunos pelos professores. Para compor a amostra foram sorteados aleatoriamente 10% dos alunos matriculados e 10% dos professores. E aí, isso aí é simples, é estratificada, é a outra lá que eu já esqueci o nome, é sistemática, e aí? Eu acho que é simples, porque foi aleatório. Foi aleatório, mas foi aleatório de dois grupos diferentes, né? Sim. Então, talvez estratificada, né? Uhum. Porque se, vamos dizer assim, quem pode votar são os professores e os alunos. Vamos tirar aleatoriamente. Você não concorda comigo que estaria uma chance muito maior de pegar aluno do que professor? Que tem Sim, muito tem mais muito aluno mais do que alunos que professor. professor. Exato. Então aqui eles fizeram, não, vamos deixar a coisa aqui balanceada. Então, 10%, sacou? Então por isso que é estratificada. Uhum. Senão daria caquinha. Porque deixar aluno decidir coisa, né? Que nem deixar vamos dizer assim, como é que se chama aquele guardinha? O guardinha do prédio decidir ali sobre as coisas do prédio. Sim. Ele vai, não o síndico, o guardinha mesmo. Ele vai Uhum. decidir coisa pro guardar, não, mais água pro guarda, um frigobar, um ar-condicionado. Né? Sim. Então é por isso que, né, eles fazem esse tipo de distinção. Um Uhum. treinador de uma confederação esportiva deseja dividir 20 times em dois grupos. Para o primeiro grupo, seleciona aleatoriamente 10 times e considera os 10 restantes para o segundo grupo. E aí? Bom, ele deu uma regra, ele quer dividir em 2 grupos. Então, acredito que a regra,
um fato que ele quer dividir em 2 grupos, mas, de qualquer forma, quando ele dividiu em 2 grupos, ele pegou aleatoriamente, então realmente não sei. Então realmente é simples. Eu sei que tu queria Sim. falar simples e não falou. Eu sei que queria falar simples e não falou. E é simples essa aqui, tá bom? Isso mesmo. Uhum. Sim, tem uma regra, mas não é uma regra que Que vai organizou. determinar. Tipo, ele poderia ter dito assim, ó, 20 times. Ele poderia falar, mas a gente vai escolher os times numa lista do primeiro ao 20º colocado do torneio. Daí Sim, seria porque não teve, sistemático. os 2 grupos, um tem que ter, sei lá, até tantos anos, e no outro não foi E uma regra determinante para dividir. perfeito, perfeito. Então por isso é simples. Muito bem, você pegou a ideia. Pegou a ideia. Então a gente pode seguir. Meu Deus, fechou o negócio aqui. Agora sim, blá blá blá. Tipos de variáveis agora. Isso aqui é muito importante também. Porque para determinadas estatísticas, para determinadas medidas, você vai usar fórmulas diferentes. Então você já deve ter visto, quando Sim. tu foi estudar a média, que existe uma equação lá para a média que tem umas coisas que multiplica, uns Fzinho multiplicando. Sim, Né? sim, quando tem valores para cada uma dos Quando números. tem uma Valores frequência. diferentes, Isso, exatamente. exatamente. Porque na realidade não vale a pena, né? Digamos que tu tem uma turma com 40 alunos e daí, sei lá, 5 tiraram 10, 8 tiraram 9. Exato. Qual é o sentido de ficar fazendo 10 mais 10 mais 10 mais 10 mais... Não faz sentido. Né? Então tu pega Até e mesmo multiplica. quando for tirar variância e desvio padrão, também vai ter essas Isso, variáveis também. por sinal, a equação da variância lá, com esses Fs, é uma equação bem comprida, né? Complicada também. Sim, eu Então, acho mais fácil já montar a tabela e fazer a tabelinha colocar a valor inicial e faz a tabelinha e depois eu tiro o valor todo, porque fazer simplesmente olhar a fórmula para mim é complicado. Eu tenho umas tabelas loucas aqui que eu vou te mandar depois. Eu acho que tu vai curtir bastante. São tabelas que eu acumulei em muitos anos de aula de estatística. Sim. Muito bem. Então, existem 2 tipos de variáveis estatísticas, a qualitativa e a quantitativa. Né? A qualitativa, como o próprio nome diz, trata de qualidade. Então, tu pode dividir como nominal e ordinal. Porque, por exemplo, tu pode estar tratando vamos, sei lá, dizer alguma coisa associada com marcas de televisão. Aí tu vai ter lá Samsung, LG, TCG, sei lá, aquelas coisas todas lá. E, vamos dizer assim, não existe uma ordem. Né? Tu não tá organizando, tá simplesmente colocando o nome das marcas ali. Né? Então é isso. Então é nominal, porque tu tá simplesmente usando os nomes. Agora, ordinal é quando existe algo. Por exemplo, você quer saber a frequência que as pessoas vão no hospital. Daí você tem que colocar os dias da semana, por exemplo. Segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Existe uma ordem, né? A sexta vem depois da segunda. Certo? Ou você tá vendo assim a percepção que as pessoas têm sobre o fumo. Daí as pessoas acham muito bom, regular, péssimo. Né? Então existe também uma decrescência aqui. Então, mas perceba que não é uma decrescência numérica. Não tem como dizer assim, ele acha 98% legal quando ele diz bom. Não existe isso. Então é só nomes, né? Só que são os nomes ordenados, então ordinal, beleza? E a diferença discreta e contínua na quantitativa, você saberia me dizer? Não. Não iria? Beleza. Aqui é o que é realmente importante, porque é aqui que vai rolar as continhas. Sim. Eu lembro que eu vi isso na aula teórica, mas faz tanto tempo. Muito bem. Então vai lá. Tu tem filho, né? Sim. Não tem como ter meio filho, né? Tu tem ou o filho inteiro ou tu não tem. Então existem coisas que são inteiras. Né? Quando você está numa corrida, não tem como você ficar na posição 2,5. Ou você fica na posição 2, segundo colocado, ou terceiro colocado, certo? E assim vai. Então existem medidas na matemática que são inteiras, tem que ser inteiras. Então essas medidas a gente usa estatística discreta. Sim, acho que eu lembro quando eu vi falava sobre, sei lá, número de irmãos de um paciente ou quantos nascimentos teve numa maternidade no dia. Acho que era esses os exemplos que eu vi da quantitativa discreta. Maravilha, exatamente isso. Veja que de fato é isso, só que é possível mexer com as estatísticas para que a gente diga algo quebrado sobre algo inteiro. Por exemplo, qual é a média de filhos das alunas da tua faculdade, né? Daí, sim, Buba.
Daí, tipo, vai que aparece assim 1,3, tudo bem. Só que a gente sabe que filho é inteiro, né? Então, quando for Exato. tratar diretamente sobre a quantidade de filhos, a gente vai tratar com números inteiros e estatísticas que envolvem números inteiros. Por exemplo, a distribuição binomial e a distribuição de Poisson. Lembra desses nomes? Não. Não? Bem, daquelas aulas que tu me enviou, até qual que foi, será? Ele já deu na aula? Eu acho, como eu falei, eu não assisti as aulas presencialmente, mas eu acho que ele já deu até as 6 ou 7. Ah, bom, temos que ficar esperto, né, pra, tipo, fazer vínculos com as coisas que tu já tinha que ter visto e tal. Mas tu escolheu não fazer presencial isso? Não entendi direito. Sim, eu tenho o Estatuto do Estudante Trabalhador, então eu não sou obrigada a frequentar as aulas. Ah, E mas a eu prova é a mesma. trabalho, exato, e eu trabalho no Ixi, horário desta aula. pô, que legal, hein? Vou usar essa aí pra também, se um dia eu pegar um negócio pra estudar aqui, eu tô querendo Sim, começar um pós-doc lá, mas eu não tenho carteira muita assinada. matéria, na realidade, nem é necessária. Psicologia é basicamente ler o que tem a matéria. A própria genética é uma matéria tranquila, apesar de ser muito mais puxado aqui do que a gente vê no Brasil. Tem até muita parte de estatística, a gente faz, usamos variância, dizer o padrão mesmo dentro da genética, mas, mas dá para estudar. Então, é que essa matéria realmente, se você não tem uma base, é bem difícil você conseguir pegar sozinho estatística. Sim, sim. Bem, dá pra jogar fora, né, esse negócio de psicologia, tudo, quero dizer assim, não precisa perder tanto tempo, né, estudando Exato, isso, exatamente. que não cobram muito na prova também. Não, e o que está ali no material, porque eles têm, todas as disciplinas têm um material online, de todas as aulas. Isso não é como, ao menos na minha faculdade no Brasil, tinha professor que colocava, tinha professor que não colocava, tinha aula que era colocada, tinha aula que não era colocada, mas aqui não, aqui todas as aulas de todas as disciplinas têm um material online. Ah, poxa. Bem, ó, eu acho que se tu conseguir focar assim, né, ficar Uhum. bom. Tu trabalha quantas horas por dia? 6. Ah, meu, que corrido, hein? Estudar e ter eu Sim. ainda e trabalho. Tu é Faz parte, dentista faz aqui parte. já? Não, não pode. Ainda não, né? Não. Ah, mas tu vai conseguir, tenho certeza. Sim, Se tu sim. passou naquela prova de física lá, se tu tá entendendo bem física, a prova Ah, de mas física é aquela difícil, cara. matéria é legal, Tu acha, meu? eu acho. Eu acho barra pesada quando começa a falar de torção e Sim, esticamento, meu, aquele negócio a gente não vê tanto na faculdade. Bem, aqui tá todos os exemplos de tudo que eu acabei de falar e tu entendeu muito bem. É isso aí. sim. Então, aqui temos algumas cositas. Vamos fazer umas 2 ou 3 e a gente pode continuar. Ok. Vamos lá, né? Veja, eu vou te mandar um print screen disto. E daí você vai ter que me responder o que você acha que é cada coisa. Uhum. Vamos ver. Vamos lá. E aí, sobre o sexo, masculino ou feminino, que tipo de coisa é? Variável no, qualitativa nominal. Perfeito. E altura de jogadores de vôlei em certo time? Quantitativa contínua. A mulher tá explodindo a panela de pressão aqui, desculpa. É o quê? Qualitativa, tu falou? Quantitativa contínua. Ah, isso mesmo, as alturas podem ser quebradas, perfeito. Muito bem. Aqui ele vai falar sobre representação tabular, ou seja, tabelas. Uhum. Isso aqui é mega importante, porque muitos dados aparecem em tabelas e a gente vai ter que saber lidar com esses dados, né? Obter a frequência, tirar a frequência ali para conseguir fazer as contas, né? Uhum. Não tem conta de desvio padrão sem frequência, praticamente. Uhum. Então vai dar ruim se tu não souber lidar com frequência. Quando tu for também fazer gráficos da distribuição normal, né? Fazer até mesmo Uhum. teste de hipótese, vai precisar entender a frequência. Uhum. Então, beleza. Os dados podem ser passados para você de forma bruta, desorganizadamente. E a ideia primeira é você fazer um roll, né? Que é Uhum. organizá-los. Dessa forma, a gente já consegue, por exemplo, tirar medidas bem interessantes como a mediana. Tu sabes o que é Sim. uma mediana? Já vi sim, que é a metade, né? O ponto central. Perfeito. E esse ponto central não é qualquer ponto central, é o ponto central quando está Sim, organizado, crescente. exatamente.
Isso, então, por exemplo, se eu pegasse e dissesse que o mediano aqui é 56. Não é, porque não Exato. é Não está organizado. Exato. Muito bem, então, pay attention, pay attention. Muito bem, então aqui ele deu uma tabelinha com o número de filhos. Ele vai usar esses dados aqui até o fim da apostila, praticamente. Ok. Então, veio aí, daí tem a pessoa com 1, tem a pessoa com 4. Quantos filhos você tem? 2. Pô, e ainda, além de 6 horas trabalhando, tem que cuidar dos filhos. Aí não, hein? Faz parte, né? Nossa, aí você não dorme então, né? Você jogou o tempo de dormir fora. Tá doido. Beleza, então ele organizou aqui. Uhum. E agora que tá organizado, né? A gente percebe que tem 2 pessoas que não têm filhos, 4 que têm Uhum. 1 e assim vai. Exato. Isso aqui não é Portugal, porque eu não sei se tu já reparou aqui que as pessoas não têm filho, né? Pois é. Eu não sei se é a minha visão enviesada, que eu só saio de casa pra ir na missa, mas, meu, só tem velhinho nesse país, cara. Só. Muito. Muito velhinho. Beleza. Então, o número de filhos por empregado de uma multinacional. Então, veja, aqui é a coluna da variável. Então, ele vai Sim. colocando aqui os valores possíveis que a variável pode assumir, que vai de 0 a Uhum. 5. E aqui ao lado é a frequência, ou seja, a quantidade de vezes que esse evento se repete. Aham. Tu tem que pensar dessa forma, evento se repetir, porque às vezes não é exatamente a quantidade de algo, mas sim a quantidade Sim. de vezes que algo aconteceu. Frequência é isso, né? Qual é a Uhum. frequência com que você vai na casa da sua avó por mês, né? Sei lá, vou 3 vezes. Uhum. Então essa é a frequência, é a quantidade de um determinado evento. Ok. Então beleza, 2 pessoas têm 0 filhos, 4 têm 1, 10 têm 2 e assim vai. Muito bem. Só que se eu dizer isso, às vezes a pessoa não entende. Na minha empresa 10 pessoas têm 2 filhos. Tu não vai saber se isso é bastante, se isso é pouco. Preciso saber o total. Tu terias que saber o total, né? Se não te disserem o total, já era. Mas para isso que existe a frequência relativa, Uhum. entendeu? Só de tu olhar, daí a hora a pessoa fala assim, 33% dos empregados da minha empresa têm 10 filhos. Pô, 33% é coisa pra caramba. Sim. Não dá para entender que deve ser a maioria. A maioria ali tem 2 filhos. Sem precisar saber o total, percebe? Em nenhum momento Uhum. aqui tu tem o total. Claro, para Sim. chegar nesses dados, né, você Teria que precisa ter ter o tido total. o total. Tu sabe como obter, por exemplo, esse 6,7% ali? Hum. Alguma ideia? Tem a ver com o 2, tem a ver com o Eu- 30, né? sim, sim. Eu tenho que ver o 30 é o total, a porcentagem do 2 no 30. Isso, essa conta de porcentagem, você sabe Sim. fazer? Você aprendeu já a fazer isso? Eu faço do meu jeito, né? Com o 2, 30 é 100%, 2 é quanto por cento? É assim. Maravilha, isso é uma forma de fazer. É a forma que eu fazia também. Mas quando a gente está falando de frequências, tem um jeito mais fácil. Uhum, Que, na verdade, dá para usar em qualquer situação de porcentagem, que é só tu pegar isso aqui e dividir por isso. Ou seja, tu uhum. pega 2, divide por Sim, 6,7, ou melhor, desculpa, tu pega 2 divide por 30, 30. desculpa, eu falei errado, e Uhum. isso vai dar um número, vai dar 0,06666666. Multiplica por 100 porque é por cento. Perfeito, muito bem. Poxa, você está estudando mesmo, hein? Porque não é o tipo de coisa que a pessoa que fica bastante tempo sem ver matemática sabe. Mas eu Ah, gosto, eu falei para ti, eu gosto muito de matemática. Poxa, que legal. E faz quanto tempo você saiu do ensino médio? Porque foi a última vez que tu Tá? viu, foi no ensino médio, né? Fazem 16 anos. Faz pouco tempo. No meu caso também, então eu digo que é pouco tempo. Então tá bom. Vamos lá. Aqui ele vai fazer um monte de coisa aqui, ó, sobre distribuições de frequência, porque às vezes as tabelas elas não são tão secas assim. Uhum. Às vezes tu tem umas tabelas maiores. Muito bem. Que tu pode complementar com isso, limite inferior, superior, ponto médio, frequências relativas, frequências absolutas, crescentes, decrescentes, que nos ajudam a responder algumas perguntas que vão ser muito relevantes quando tu for fazer probabilidades também. Eu já vou te explicar por quê. Né? Olha só, com aqueles dados. Eita!
Olá! Opa. Olá, olá. Oi, peraí que eu acho que eu não liguei o microfone Não, certo. tô te ouvindo sim. Tô Tá te me ouvindo. ouvindo? É que eu tô te ouvindo no computador. Ah, Agora sim. então Agora tá eu te bom. ouço no computador. Então tá bom, Deixa eu fechar desligou o aqui. computador? Ele reiniciou? Ah, ele resolveu que não quer trabalhar. Acontece. Deixa eu alterar esquema, é isso? Isso, 3 pontos, alterar Alterar esquema, esquema. destaque. Pronto, já está. Isso, muito bem. Já está, já está. E daí tu pode segurar CTRL também, apertar menos, né? Pra enxergar melhor, Aham, aquelas ok. coisas, beleza. Então tá bom, aí uma tabela, é uma tabelinha de frequência, Uhum. e ela tem umas coisas especiais aqui, que é aquele F para baixo e F para cima. Perceba que aquele F para baixo, ele vai somando, né? Ele vai somando com o cara anterior. Sim, eu lembro disso. Isso. Então, qual que é a ideia de somar com o cara anterior? Você acumular, né? Uhum. Então, quando chegar no último, acumulou tudo. Portanto, tu pode usar essa coluna para responder perguntas do tipo: quantos empregados têm até 3 filhos? Quantos empregados têm menos que tanta quantidade de filhos? Entende? Uhum. Então, tem pelo menos tantos filhos. Então, essa é uma pergunta importante, porque vai te ajudar a treinar para quando tiver que fazer a distribuição binomial, que é uma Uhum. das probabilidades que a gente mais usa de situações discretas, onde, às vezes, você tem uma quantidade muito grande, né? Por exemplo, Uhum. você quer saber qual é a probabilidade de tirar, de acertar 30 questões chutando, assim, numa prova. Uhum. Só que a prova tem 31. Então, às vezes, Sim. é melhor você fazer um esquema de fazer a subtração pela probabilidade do que você não quer. Uhum. E isso a gente percebe Tá na mais acumulada. perto. Exato, exatamente. Isso a gente percebe entendendo a ideia de acumulada. Muito bem. Então, agora que nós temos isso. As respostas já estão aqui. Daí não quero. Daí é palha. Mas basicamente, ó, por exemplo. Aqui, ó, dá para fazer aos pouquinhos aqui. Quantos empregados têm até 2 filhos? Olhando para essa tabela cheia de número aí, você saberia me dizer isso? 16? 16 tem até 2 filhos, 2 filhos ou menos, né? Então você Uhum. pega a acumulada aqui do 2 Uhum. e vê 16. Muito bem. Quantos empregados têm ao menos 4 filhos? 27. Ao menos 4 é 4 ou mais. Ah, sim, verdade. Então são Então tu tem que pegar a 13. outra coluna, né? Tem que pegar 13. essa aqui, ó. Não, 8. 8. Isso. Isso. Porque vamos dizer, ela Sim, acumula de baixo para cima, né? Vamos dizer sim, assim. sim. É o contrário. Isso. Então, né, a pergunta é bem interessante. Tem até, tu pega E tem ao uma menos. e ao Sim. menos tu pega outra. Beleza. E agora vai ficar legal. Agora vai ficar legal, porque agora a gente vai falar de frequências de coisas contínuas. Daí o que que acontece? Veja, quando tu tem dados contínuos, não dá para tu dividir tão simplesinho assim, 0, 1, 2, 3, 4. Porque vai que tu tá falando, por exemplo, do peso das pessoas. Né? Então as Sim. pessoas têm pesos bem distintos. Uhum. Então tu vai ter que também dividir os pesos em linhas, só que essas linhas têm que ser escolhidas de jeito certo. Sim. Então para isso a gente precisa fazer algumas medidas. Por exemplo, amplitude total, né? Que é você pegar o seu maior dado, que é o Uhum. LS, o LI, e subtrair. Daí você vai ter ali até onde vai, né? Por Uhum. exemplo, se está falando de adultos, de modo geral, né? Mulheres assim vão de 1,50 até 1,80, pelo menos no Brasil. Daí tu vai ter ali, não sei se tu tá nessa faixa, senão, Uhum. então beleza. Senão, pô, já falei isso, o menino não tá. Bem, então ali 30 centímetros, né? Seria a amplitude do teu hall de alturas de pessoas, certo? Uhum. Isso. Número de classes. Então é a quantidade de classes que tu tem que criar para conseguir resolver a estatística do teu problema. Por exemplo, quantas classes tem aqui? De certa forma, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Beleza? Sim. Então, esse foi um número que estava mais associado porque as pessoas têm até 5 filhos, né? Só que Uhum. como não existe um limite aqui para tu definir as coisas, é tu que vai ter que descobrir fazendo conta. O número de classes é uma conta que você faz. É 1 Uhum. mais 3 mais 1 terço, né? Que é
2 mais 1/3 é 10/3. De log de n, onde o n é a quantidade de dados que você tem, tá bom? Então, log é uma coisa que deixa os números pequenos, de modo geral. Então, Sim. assim, tu vai ter classes de 5 a 6, 7 elementos, normalmente. E assim, eu particularmente não gosto muito disso aqui, tá? Não gosto muito disso aqui. Eu gosto de deixar as classes redondinhas, porque às vezes você vai criar uma quantidade de classes que vai fazer o tamanho da tua classe ser um número quebrado. Eu não gosto de trabalhar com número quebrado. Por exemplo, se for para tratar de altura, que nem eu estava te falando agora, eu gostaria de fazer assim, de 1,50 a 1,60, de 1,60 a 1,70, de 1,70 a 1,80, mas ficou muito pouco. Então, o que eu faço? Eu faço de 1,50 a 1,55, de 1,55 a 1,60, de 1,60, entende? Aí tu vai ter ali uma quantidade razoável, que vão ser 6 classes, com um número fácil de trabalhar. Tu vai ver aqui que ele vai fazer a conta e vai ficar um número bem tosco de trabalhar. Deixa eu te mostrar aqui. Olha, olha isso. Quem é que gosta de trabalhar com classe assim? Então, a menos que o teu professor te obrigue, Sim. se não, usa só como uma régua, um referencial, beleza? Ok. Ou que ele te obrigue, né, a usar o forma de Sturges. Amplitude e intervalo de classe vai ser o que, então? Isso aqui vai ser o tamanho da tua classe. De onde até onde vai. Ou seja, vai ser a amplitude dividido pelo número de classe. Aí tu vai ver ali qual vai ser o tamanho, de quanto até quanto vai. Ok? Por exemplo, ali que eu estava te mostrando, foi do 56 ao 63,8, ou seja, cada classe tem 13,8 de tamanho, percebe? Isso. 13? Não. 7,8. 7,8. Viajei. É que eu não comi ainda, eu tô meio devagar. Beleza, daí ele vai mandar aqui algumas coisas e tal, para um problema específico. Ó, mas eu quero pegar um e fazer, ó, por exemplo, aqui. Ó. Construir a distribuição de frequência do número diário de experimentos realizados no laboratório. Pô, estão trabalhando bastante. Então eu tenho dados aqui para bastante dias. Daí, bem, isso aqui fica como uma tarefinha para ti. Vamos ver ele fazendo um depois aqui. Construir a distribuição de frequência com classe para os dados referentes ao peso de 14 blocos de concreto. Beleza. Tá bom, tem um pouquinho de dados. Primeira coisa que ele manda a gente fazer, encontrar a amplitude. O Quer pegar maior o e menos maior menor. e o menor, exatamente. 39, então, é a faixa de tamanho aqui. Número de classes. Então, vai ser o quê, né? Vai ser o C, que é 1 mais 363, log de N. O nosso N é 14. Por quê? 14 blocos. Daí isso aí vai ficar 4,82, que é aproximadamente 5. Ou seja, a ideia é que tu vai dividir teus dados em 5 classes, beleza? Isso. Que é o que eu te falei, a dar de 5 a 7 normalmente. Intervalo de classes. Agora você pega o A e divide pelo C. Então é aquele 7,8 que a gente tinha percebido, lembra? Lembra que eu falei agora há pouco? Então é o tamanho de cada classe. Show de bola. Daí o que ele faz? Ele pega o primeiro dado e soma 7,8. E assim por diante. E assim por diante, exatamente. Em cada classe aqui, daí por que a gente faz isso, né? Porque se é estatístico, normalmente ele considera algum tipo de distribuição que a gente conhece. Por exemplo, a distribuição normal. Tem eventos, tem fenômenos na natureza que se descrevem pela distribuição normal, que é uma curva que ela sobe e desce, assim como se fosse uma ondinha, sabe? Você já deve ter visto isso várias vezes. Tem trocentas imagens dessa aqui nessa apostila. Deixa eu pegar alguma aqui. Eu estava na página 16. Ó, por exemplo, aqui, olha só. Isso aqui está seguindo um padrão, que é um padrão que tem bastante gente que compra de um cara só aqui, pedigree. Mas não era bem isso que eu queria. Eu queria isso aqui, ó. Eu não sei do que se trata isso aqui. É preço dos ovos. Percebe que, de modo geral, os ovos eles estão aqui bem baratos, né? E cada vez que tu tá pegando ovo caro, vai diminuindo aqui a frequência com que o ovo caro aparece, tá vendo? A frequência normalmente é a coluna Y aqui. Então, ovos baratos aparecem com uma frequência maior do que os ovos caros. E de modo geral é assim. Tem pouco mercado que vende muito caro, né? É isso. Então, isso aqui não é uma distribuição normal.
Isso é uma power law. Porque os dados eles estão acumulados no começo, a maioria. Sim. Isso é bem natural, né? Por exemplo, é natural que os dados se distribuam como uma power law. Uhum. Por exemplo, no sistema solar, tem um corpo que tem a maior parte da massa, que é o Sol. Uhum. Depois vai decrescendo. Tem Júpiter, Sim. daí já tem, sei lá, a maior parte do resto da massa. E assim vai, entende? Uhum. E vai diminuindo, diminuindo. Ficaria um gráfico parecido com aquele. Ok. Salário, né? Numa empresa também, tem um cara que ganha muito, e daí depois a maioria ganha pouco, e daí tem um cara lá no fim que ganha muito. E assim Uhum. vai. Bem, assim vai, né? Então, Sim. vamos continuar. Pô, tô falando pra caramba. Eu quero fazer uma conta, senão minha corda vocal não vai aguentar o dia inteiro hoje. Muito bem, vamos descer aqui. Ó, olha só, esse aqui é um problema bom. Esse aqui é um problema muito bom. Pra gente fazer uma continha. Meu Deus, quanto número. Ó, eu deixei já em row pra ti aqui, ele já deu amplitude, tá bom? Uhum. Bem, eu vou pegar aquela página, estamos na página 17. Deixa eu pegar isso aqui. Eu vou te mandar essa apostila Eu depois, não acho se que tu já preocupa. me mandou. Eu acho que eu É consigo verdade, é abrir verdade. aqui. Deixa eu ver. Eu vou mandar de toda forma. Já consegui. Aqui. Eu queria que você usasse esses dados para criar uma tabela de frequência, entendeu? Uhum. Porque se a gente ficar só eu falando, vira vídeo do YouTube, ninguém aprende nada em vídeo do YouTube. Ó. Então, vamos lá. A primeira coisa que você tem que fazer é o quê? Me fala. Para conseguir construir uma A, tabela. a amplitude. Que tá em Perfeito. roll. Pôr em roll já tá aqui, senão é Exato. muita sacanagem também. E agora tem que encontrar a amplitude. Muito bem. Que é o 2,34 menos 1,08, que é 1,26. Perfeito. 1,26. Então a amplitude foi. E agora qual que é a segunda coisa que a gente precisa fazer? Ver o número de classes. Isso, então faça a Tem que usar conta aí. aquela fórmula. Acho que eu precisava de uma calculadora para isso. Mas vamos ver. É, isso aí. Eu não sei quanto é o log de 50 aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 84. Isso. É vezes log, né? Aquele número 1 mais 333. É 1 mais o 333 vezes o log. Então, 333 o vezes primeiro o tu log faz o de N. 3.3333 vezes o log, né? Sim. Então, primeiro tu faz o log, senão vai dar problema na calculadora. Log de 84. Aqui deu 7,4. 7,4, então tu vai ter 7 classes, né? Mais ou menos. Uhum. Beleza. Novamente 7. E agora tem que fazer o quê? O intervalo. Que a gente faz como? Pega a amplitude, que deu 1,26, e divide por 7. Perfeito, isso vai dar quanto? 0,18. 0,18? Ai, ai, ai. 0,18 é um número muito ruim, né? Então, que tal a gente transformar esse 0,18 em 0,2? Uhum. Vai ficar bem Okay. melhor. Então, agora você consegue criar a sua tabela de frequência. Então, Uhum. eu quero que nesse primeiro momento você apenas crie a coluna da variável, né? Que é aquela coluna que você vai colocar. Deixa eu pegar uma como exemplo para ti aqui, ó. É isso aqui, ó.
Uhum. Deixa eu mandar isso aqui. Então, por exemplo, né, qual vai ser a nossa primeira ali? Você falou que que é 0,2, né? Então, Peraí que agora eu tenho que voltar nos números. Aí, isso. Então, vamos dizer assim, o nosso primeiro dado iria de 1,08 a 1,28. Ah, 1,28. essa aqui é a droga, né? Então, qual que é a minha dica? Tu não vai começar do 1,08, tu vai começar do 1, entende? Ok. Então, tu vai do 1 até o 1,2. Uhum. Claro que isso vai fazer tu ter mais classes, provavelmente 8 classes tu vai ter, para conseguir pegar todos os dados. Mas é o que a gente paga, né, por querer ter números Número melhores para exato. trabalhar, entendeu? Mas eu Não, nem exato é, né? Já é quebrado, já mas quebradinho é bem menos melhor, né? quebrado. Menos quebrado, exatamente. Senão vai Vai ficar muito até ruim, né? 2,34. 2,2. 1, 2, 3, 4, 5. Deu 7. Quanto? Deu 7 classes mesmo. Deu 7, que maravilha. Uhum. Tá, mas tu já desenhou todas elas? Sim. Vai do 1 a 1,2, depois do 1,2 até Uhum. 1,4. Só não coloquei o quanto que aparece dentro de cada um. Ah, sim, isso agora, como já está em raw, já Então, vai te ajudar bastante, né? sim. Daí agora você cria a 1,2, próxima 1,1. coluna, que é a coluna da frequência. E nela você vai colocar quantas vezes aparece cada um. Por exemplo, se a tua primeira classe vai de 1 a 1,2, então tem dois Uhum. elementos, né? Tá, mas por exemplo, 1,4, eu vou colocar na primeira vez que ele aparece? Ou na... Por Ah, exemplo, muito vai boa de pergunta. 1,2 a 1,4, depois Muito boa 1,4 pergunta. a 1,6. Tá vendo que na coisa que eu te enviei tem uma barra do lado do Uhum. 56, por exemplo? Então essa barra te diz que tu inclui o 56. Se tiver 56, tu inclui. Mas se tiver 63,8, tu não inclui o 63,8. Porque não tem uma barra do lado dele, entendeu? Não. Tá, deixa eu mostrar aqui. Por exemplo, nesse daí, Não, eu vai mostro de... aqui, relaxa. Ó, por exemplo, essa aqui é a nossa primeira classe lá daquela tabela que eu te enviei, certo? Sim, sim. Então, digamos que lá naquele raw tivesse 56, entraria nessa classe. Uhum. Mas digamos que lá também tivesse 63,8, não entraria aqui. Não Ok. entraria. Já entra na de baixo. Porque não tem a barrinha, entraria na de baixo, perfeito, porque na de baixo a barrinha está no 63,8. Ok. Então tá bom. Bem, perfeito. Então isso responde a tua pergunta sobre 1,40, né? Uhum. Então, 1,6. Quando a Ok. tua tabelinha estiver Pronto. pronta, me manda uma foto. Ok, já tá. Beleza, pode mandar a fotinha então. Nossa, se eu soubesse que era pra mandar, tinha feito sem garrancho. Flex. Na próxima você vai fazer sem garrancho, porque aqui eles gostam da coisa organizada mesmo, né? Eu também gosto. Eu fiz garrancho pra Pois fazer é. rápido. Não, para ter rapidez. O importante é fazer certo. Porque aqui as provas são mais descritivas, né? Não são só de assinalar, que nem no Brasil tem muita prova. Sim. Não, ficou legal, pô. Então, primeiro ali, você poderia colocar na parte de cima da coluna o X Uhum. e o outro F, né? Você fez a Sim. frequência absoluta. Daí, se você Sim. quiser fazer uma coluna de relativa depois, é só você Uhum. pegar, por exemplo, 2, dividir por 84, depois o 10, dividir por Sim. 84, e assim sucessivamente, beleza? Uhum. Show de bola. Então, acho que foi top a aula. Fizemos 1 milhão de coisas hoje. Deu pra Foi tu nada. fortalecer as bases bem, né? Sim. Que bom, que bom. Bom que eu pude ajudar. E é isso. Então, nossa próxima aula é na quarta, não é mesmo? Acho que é quinta, não? Não sei, peraí. Quinta, isso mesmo, quinta. Acho que é quinta, Então sim. tá bom.
Beleza. Foi bem legal mesmo. Logo que eu tiver o vídeo, eu já te mando, beleza? Tá bem, brigadinho. Eu que agradeço. Tchau, tchau. Até já, tchau, tchau. Tchau, tchau.